Tecnoagro 2020, edição virtual. Pessoal, muito boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Antônio Gagliotti. Eu sou consultor em nutrição de bovinos. Hoje estou trabalhando em parceria com a fábrica de rações da Coopera Abaeté. E em nome do presidente Rogério, que eu quero agradecer todos os envolvidos, todos os ouvintes aí nesse momento. Nós estamos nos empenhando bastante aí para conseguir fazer um evento bem interessante e produtivo para todos vocês. Quero dizer também que hoje, na 6ª edição da Tecnoagro, da Coopera Abaeté, pela primeira vez a feira está sendo realizada de maneira virtual, devido a todo esse cenário da pandemia que está incidindo sobre o Brasil e sobre o mundo, né? Então, a cooperativa, aí, com todos os esforços para não estar deixando de realizar a feira e trazer benefícios para vocês, cooperados, ela está se desdobrando aí para fazer isso de maneira virtual, ok? A feira iniciou ontem e, segundo o presidente Rogério, a movimentação de negócio tem sido muito interessante e acima até do esperado e do planejado, tá joia? Talvez no final da nossa apresentação o Rogério consiga fazer algum fechamento. E se devido a alguns problemas técnicos não for possível, a gente ainda passa mais algum recado para vocês que ele nos permitir. Pessoal, então, eu venho aqui com o objetivo de trazer para vocês uma apresentação técnica. Hoje, a nossa meta de trabalho é estar conversando com vocês sobre planejamento alimentar para vacas leiteiras. Como eu rapidamente me apresentei, gostaria de falar mais um pouco. Meu nome é Luiz Antônio Gagliotti, eu sou médico veterinário, especialista em nutrição de ruminantes, trabalho nesse segmento já há algum tempo e hoje a gente atua como consultor autônomo em nutrição de bovinos, né, nutrição de ruminantes. O objetivo hoje da nossa apresentação é falar sobre planejamento alimentar para vacas leiteiras, né, com foco em vacas leiteiras. Eu gostaria de iniciar nossa conversa com uma contextualização sobre a evolução genética das vacas leiteiras, seguido por uma contextualização da evolução no Brasil dos parâmetros relacionados a conforto animal, para que nós podemos fazer uma comparação, uma analogia com a evolução da nutrição dessas vacas no Brasil. Então, quando eu penso em evolução genética, eu trago aqui uma foto de 1925, da vaca campeã da exposição em São Paulo, uma vaca que ainda não apresentava um tipo leiteiro propriamente dito, né? Eu saio de 1925, venho para 1964, com uma vaca produzindo aproximadamente 7.000 litros de leite na sua lactação, e uma vaca que ainda não possui um tipo leiteiro bem desenhado, bem definido. Quando eu saio de 1964 e venho para a década de 70, aqui sim nós já encontramos uma vaca leiteira com um verdadeiro tipo leiteiro, né? Um corpo em forma de cunha, um arqueamento de costela significativo, que permite aí a deposição de vísceras e uma alta capacidade de ingestão de alimentos para que esse animal realmente consiga produzir leite. E o resultado disso é que na década de 70 a gente já tinha um animal ultrapassando aí os 20.000 quilos de leite em uma única lactação, né? Que na época era algo difícil de acontecer. Chegando agora na década de 80, em 1981, a gente tem uma vaca girolanda, uma vaca 5/8, né? Mestiça, que atingiu aí quase seus 111 litros de leite em um pico de lactação, que é algo também surpreendente hoje, e na época também era grandemente surpreendente, né? E aproveito aqui para fazer aqui algumas considerações, né, sobre a evolução do girolando no Brasil. A associação da raça girolanda tem feito um exímio trabalho, promovendo uma evolução muito grande na genética girolando, na raça girolando, e o resultado disso hoje são animais aí de altíssima produtividade da raça girolando que a gente encontra no campo, né? E, por fim, eu chego aqui no ano de 2006, onde a gente tem um animal aí ultrapassando os 30.000 quilos de leite na sua lactação, um animal realmente com perfil leiteiro, né,
o corpo afunilado, um corpo em forma de cunha, um animal com baixa deposição de carne, e por isso permitindo aí um alto nível de produção, né? Então, a gente consegue avaliar, a gente consegue perceber que a evolução da genética leiteira, tanto para o holandês quanto para o girolando, foi muito significativa e muito grande. Agora, deixando um pouquinho essa questão de genética, pensando um pouco em conforto animal, o Brasil passa, nos últimos anos, e recebeu alguns novos conceitos em conforto animal. Aqui eu trago uma foto de um freestall. Essa aqui é a foto de um dos lotes da Fazenda Colorado, lá em Araras, São Paulo, que a gente teve o prazer de conhecer e trabalhar. E o freestall como uma das alternativas de conforto, né? A gente pode perceber que nessa foto, um lote de 280 vacas em lactação, eu tenho quase que a totalidade dos animais deitados e poucos animais em pé, sendo estes que estão em pé se alimentando ou bebendo água, né? Então, ou seja, o freestall com cama de areia permite sim uma alta ocupação das camas, propiciando um grande conforto para os animais. Depois do freestall, nós estamos praticamente na era do compost barn, né? Essa tecnologia que chegou no Brasil e veio para ficar. O compost se adaptou muito bem no Brasil, principalmente na região centro-oeste, que é uma região um pouco mais seca, né? Já apresentando algumas dificuldades a mais lá no sul, que é uma região mais úmida, mas de maneira geral, no centro-oeste, o compost está muito bem instalado e vem sendo muito bem conduzido pela turma, né? E uma opção também de conforto animal fantástica, tirando esses animais do sol e do barro, e permitindo altas produções. Nós temos também o Bedded Pack, né? Que é uma tecnologia interessante, bastante utilizada hoje no centro-oeste também, principalmente para animais de pré-parto, maternidade e pós-parto. É aquela cama onde tem a reposição diária, né? Não existe a compostagem, sim uma reposição de palha sobre a cama, que também é muito interessante para esses animais em fase de transição e está sendo bastante utilizados no Brasil. Então, o que a gente consegue ver com isso? Que nos últimos anos também houve uma evolução e ainda está acontecendo uma evolução significativa em conforto animal. E ainda dentro do conforto animal, de melhoria de condições para animais, a gente tem hoje bastante difundido e bem implantado no Brasil as salas de resfriamento, né, que trazem benefícios tanto para animais estabulados, seja no freestall, seja no compost barn, e para animais que trabalham em regime de pastejo, né, para o girolando, para o gado mestiço, que está em pastejo diário. Essa sala de resfriamento traz inúmeros benefícios, eu não vou me ater a esses detalhes aqui agora, mas a sala de resfriamento, ela melhora significativamente a reprodução desses animais e, consequentemente, a produção de leite, né? E melhorias do sistema imunológico, inúmeras outras melhorias que vêm juntamente com a adição desse conforto a mais aí para esses animais. Bom, agora eu pergunto para vocês, a genética evoluiu, o conforto desses animais melhorou significativamente, e a nutrição desses animais evoluiu? Existe planejamento nutricional? Infelizmente, principalmente na região que nós trabalhamos, que é o Centro-Oeste, a nutrição não acompanhou a evolução genética e a evolução em conforto, em sistemas de produção. A nutrição desses animais deixa a desejar ainda e ela ficou para trás. E um dos objetivos nossos é trabalhar para que isso alcance, que essa nutrição alcance a genética e alcance o conforto que esses animais já têm. Até eu aproveito aqui para fazer um ponto aqui, que é muito importante e nos chama atenção, e é um ponto de preocupação. Hoje, nós encontramos diariamente rebanhos de alto padrão genético, rebanhos que estão em sistema de produção estabulado, a grande maioria em compostos, né, em compost barn, só que esses rebanhos produzindo a mesma coisa ou menos do que eles produziam fora do estabulamento, numa sombra de uma árvore ou no barro, e isso é preocupante. Algumas fazendas trouxeram seus animais para o compost barn, só que não adequaram a nutrição, não adequaram as dietas e algumas condições necessárias para que esses animais produzissem dentro de barracões. E eles estão produzindo igual ou menos dentro de um barracão do que ele produzia antes no tempo, né? E isso é preocupante. E a gente precisa reverter essa condição. Ok? Então, vamos pensar agora em nutrição.
como elaboramos um planejamento nutricional corretamente? Quais ingredientes devemos utilizar quando eu penso em planejamento nutricional? Quais ingredientes eu devo comprar para trabalhar com o meu rebanho ao longo do ano? Como eu posso fazer isso? Bom, para eu pensar num planejamento nutricional adequado, eu preciso compreender como funcionam as vacas. E independente da raça, se é uma vaca girolanda, linda como essa, ou se é uma vaca holandesa exemplar como essa, elas funcionam exatamente da mesma maneira. Apesar de serem raças diferentes e sistemas de produção diferentes, essas vacas são ruminantes e funcionam da mesma maneira. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, vacas são ruminantes, ponto. Isso é uma informação que deve estar muito bem afixada na cabeça de todos nós. Eu estou pensando em um ruminante. Nós não alimentamos vacas, nós alimentamos o rumen, né? O que é o rumen? O rumen é essa câmara fermentativa maravilhosa, composta pelo rumen, retículo e omaso, que é capaz de digerir tudo aquilo que a vaca come, certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Quando eu alimento a minha vaca, seja ela qual for, se é uma vaca girolanda a pasto, se é uma vaca holandesa estabulada, eu não estou alimentando essa vaca, eu estou alimentando o rumen dessa vaca. Como eu disse anteriormente, aqui eu trago uma foto à minha esquerda de um rebanho girolando, mestiço, trabalhado em sistema de pastejo, e ao lado direito, um rebanho holandês, trabalhado em sistema de estabulamento, num freestall. Independente do sistema de produção, tudo que eu oferto para essa vaca, todo alimento que essa vaca consome, não vai para a vaca. Por quê? Porque nós estamos alimentando o rumen, os micro-organismos ruminais. Então, para que eu consiga começar a compreender, pensar em planejamento nutricional, o primeiro passo é esse, é pensar que nós estamos alimentando o rumen da vaca e não a vaca. E dentro do rumen da vaca nós temos esses micro-organismos ruminais. Bom, se eu estou falando de micro-organismos ruminais, eu preciso obrigatoriamente entender como que eles funcionam, como que eles vivem dentro do rumen da vaca. Aqui eu trago uma imagem, um esboço de um rumen, né, da câmara fermentativa, que é composta pelo rumen, retículo e omaso. Uma foto externa do rumen. Se nós extrapolarmos um pouquinho, eu vou trazer uma imagem aqui, né, que é como se fosse um corte transversal do rumen, onde eu tenho a imagem do interior do rumen. Nesse interior, a gente tem alguns pontos, alguns traços que tentam nos mostrar os micro-organismos ruminais. Esses micro-organismos ruminais estão dispostos, espalhados dentro do rumen em todos os sentidos. Eu tenho micro-organismo no líquido ruminal, eu tenho micro-organismo aderido ao conteúdo ruminal, que é a parte sólida, que são os alimentos que a vaca ingeriu, e eu tenho micro-organismos aderidos na parede ruminal. Então, por todo lado, dentro do rumen, eu tenho esses micro-organismos digerindo esses alimentos que as vacas comem o tempo todo. E essa população de micro-organismos, ela tem uma diversidade muito grande, muito ampla, né? Quais micro-organismos eu tenho ali dentro? Nós temos bactérias ali dentro, temos protozoários e temos fungos. Então, eu tenho que tomar cuidado, às vezes nós cometemos um erro e falamos apenas bactérias ruminais. E, na verdade, não são só bactérias. Eu tenho bactérias, tenho protozoários e tenho fungos. Lembrando aqui que os protozoários são responsáveis por quase metade da fermentação ruminal, ou seja, quase 50% do que a vaca come vai ser digerido por protozoários. E nós temos fungos do bem também, né? Às vezes a gente fica nos preocupando, tentando inibir crescimento de fungos, e existem alguns fungos do bem também que têm uma alta capacidade de gestão de fibra, que também vai ajudar o rumen dessa vaca a digerir o que ela comeu, ok? Bom, entendendo mais sobre isso, ou melhor, entendendo um pouco mais sobre a digestão microbiana no rumen. Qual o objetivo da digestão microbiana? Por que esses micro-organismos digerem aquilo que a vaca comeu? Eles trabalham de graça para a vaca? Não, de maneira alguma. Então, qual o objetivo? Os micro-organismos digerem os alimentos presentes no rumen com o objetivo de conseguirem energia para a sua sobrevivência e sua multiplicação. Isso é quase que óbvio, né? O micro-organismo está ali, presente dentro do rumen. Na hora que a vaca ingere um alimento, seja um capim, seja uma pastagem ou seja uma silagem de milho,
com ração, esse micro-organismo vai atacar essa ração, vai atacar essa silagem de milho ou esse capim, para digerir ele e pegar energia em primeiro momento para ele. Ele quer energia para ele se manter e ele se multiplicar. E, consequentemente, ele deixa um substrato, um resíduo no meio ruminal que vai servir como fonte de energia para o hospedeiro. Isso é uma coisa que chega a ser fantástica, maravilhosa que a natureza criou. Então, o que acontece? Por exemplo, dentro do rumen, eu tenho um milho, tenho uma polpa cítrica, um farelo de soja que essa vaca ingeriu. Esses micro-organismos vão atacar esses alimentos para pegar energia para ele, se manter e crescer. Em contrapartida, o resíduo, a sobra dessa fermentação do micro-organismo sobre o alimento, vai servir como fonte de energia e proteína para a vaca. É uma coisa maravilhosa que acontece dentro do rumen de uma vaca, que a natureza criou. E nós precisamos sempre lembrar disso, porque esses micro-organismos possuem exigências. E quanto melhor nós atendermos essas exigências, maior vai ser a fermentação dentro do rumen, maior a digestão dos alimentos dentro do rumen e, consequentemente, maior vai ser a produção de leite dessa vaca. Vamos pensar um pouquinho agora nos alimentos energéticos que nós fornecemos para essa vaca. Então, eu tenho, em primeiro momento, a silagem de milho, ou silagem de milho e silagem de sorgo, e eu tenho o milho grão seco, que é amplamente utilizado em todo o Brasil, o milho grão úmido, que também é bastante utilizado hoje no Brasil, principalmente no sudoeste, né, no centro-oeste, me desculpem, e a silagem de espiga inteira, que é o snap leite, que também hoje está se difundindo muito no Brasil. Temos também o sorgo, o milheto, a aveia e a mandioca. O que há de comum entre todos esses alimentos? Além deles, nós temos a casca de soja e a polpa cítrica, que também são bastante utilizadas hoje em todo o centro-oeste brasileiro. Bom, se eu segmentar em dois grupos esses alimentos energéticos, eu vou ter primeiramente o grupo de cima, que é o grupo da silagem de milho, do sorgo, do milho, do sorgo, do milheto, aveia e mandioca. O que eles têm em comum? Todos esses alimentos, eles são energéticos e possuem o amido como principal carboidrato. Já no grupo de baixo, da casca de soja e polpa cítrica, esse grupo possui a pectina como principal carboidrato. O que isso significa e qual a importância disso para nós? Vamos entender melhor isso. Então, vamos entender como funciona a digestão dos carboidratos. Primeiramente, pensando no grupo do milho, sorgo e milheto, que é aquele grupo de alimentos energéticos que possuem o amido como principal carboidrato. Uma vez que a vaca ingere esses alimentos, contendo milho, sorgo e milheto, esse alimento chega no rumen. Assim que o milho chega no rumen, ele é atacado por um grupo de bactérias que a gente chama de bactérias amilolíticas. E essas bactérias vão digerir o amido do milho e transformá-lo em ácido lático ou lactato. E esse lactato, por sua vez, vai ser atacado por um segundo grupo de bactérias dentro do rumen da vaca, que são as bactérias consumidoras de ácido lático. E essas bactérias consumidoras de ácido lático vão transformar o lactato em ácidos graxos voláteis ou ácidos graxos de cadeia curta, que, por sua vez, vão ficar livres no meio ruminal, vão ser absorvidos pela parede do rumen, cair na circulação sanguínea e vão virar, ou melhor, vão ser a fonte de energia propriamente dita para a vaca se manter e produzir leite. Qual é o ponto de atenção aqui? Esse lactato, que é produzido na primeira etapa da digestão do milho, ele é um ácido, é o ácido lático. Esse lactato, ele é classificado quimicamente como um ácido forte. E um ácido forte tem como característica o alto potencial de redução de pH. Ou seja, sempre que eu dou milho para minha vaca, eu vou ter a produção do ácido lático em primeiro momento, para depois ter a produção do ácidos graxos que vão virar energia para a vaca. Só que, na hora que eu tenho a produção de lactato dentro do rumen, o pH do rumen cai. Então, isso é um ponto de atenção. Se eu fornecer muito milho para minha vaca, eu vou ter muito ácido lático e, consequentemente, vou reduzir bastante o pH ruminal da vaca e vou ter problemas dentro do rumen. Vamos entender melhor isso. Vamos entender melhor isso no próximo slide.
Aproveitando aqui essa transparência, eu trago aqui as taxas de degradação do milho no rumen. Então, nós temos aqui o milho grão inteiro. Quando eu forneço milho grão inteiro para essa vaca, eu tenho uma degradação de apenas 70% do amido desse milho. Quando eu passo de um milho inteiro para um milho grão quebrado, eu tenho uma degradação ruminal de 78%. Do milho quebrado para o milho moído fino, a nossa taxa de degradação aumenta para 82%. O que a gente consegue observar aqui já chegando nesse ponto de milho fino? É que quando eu forneço uma ração bem moída, fina para minha vaca, eu vou ter um aproveitamento melhor desse milho, consequentemente vou fornecer mais energia para o rumen da vaca e, consequentemente, essa vaca vai me produzir mais leite. Na hora que eu saio do milho fino para o milho grão úmido, nós temos um aumento ainda maior da degradação desse milho. Ele sai de 82% para 85%. E na hora que eu saio do milho grão úmido para o milho floculado, esse autor aqui, no caso, fala em 85% de degradação, mas tem inúmeros outros trabalhos que giram em torno de 92% até 94% de degradação ruminal. Ou seja, o que eu quero dizer, pessoal? Que além de eu fornecer milho na ração, é importante tomar cuidados com o processamento desse milho, porque o milho mal moído ou o milho moído grosseiramente, ele vai ter uma degradação menor no rumen, consequentemente libera menos energia para os micro-organismos ruminais e, consequentemente, minha vaca produz menos leite. Ok? Bom, vamos usar esse slide aqui também para a gente pensar um pouquinho em sorgo. Aqui nós estamos falando que o milho, o sorgo e o milheto possuem o mesmo tipo de carboidrato, ou seja, a molécula de energia que eles vão liberar para o rumen é o amido, é o carboidrato via amido. Então, o que acontece? Qual é a diferença quando eu forneço milho ou quando eu forneço sorgo para essa vaca? O processo de digestão é exatamente o mesmo. O amido do sorgo, assim como o amido do milho, vai ser atacado, transformado em ácido lático. Esse ácido lático vai ser atacado pelo segundo grupo de bactérias e transformado em ácidos graxos voláteis. E esses ácidos graxos vão ser utilizados pela vaca como fonte de energia e ela vai se manter e produzir leite. Então, a digestão do sorgo e do milho é exatamente a mesma. Qual é a diferença? É que o milho possui uma concentração maior de energia do que o sorgo. Enquanto o milho possui 70% de amido, o sorgo possui algo em torno de 60%. Só que a digestão é exatamente a mesma. Então, eu pergunto para vocês, por que o sorgo ele recebe um certo preconceito no centro-oeste todo, ou em grande parte do Brasil, em relação à sua utilização, ao seu fornecimento para vacas de leite? O grande problema do sorgo, pessoal, além dele ter uma menor concentração de energia, de amido, que o milho, é que o sorgo tem uma digestibilidade desse amido, que vai servir como energia para o rumen, menor do que o milho. O amido do sorgo é menos digestível que o amido do milho, quando moído finamente. Aliás, quando fornecido seco na ração, né? Então, o que acontece? Para que eu vá trabalhar com sorgo, eu tenho que tomar alguns cuidados no processamento. Eu preciso, obrigatoriamente, moer esse sorgo finamente, numa peneira 2 milímetros, para que ele, uma vez bem fino, tenha uma digestibilidade melhor no rumen da vaca e assim consiga ser aproveitado. O grande problema que trouxe ao sorgo essa má fama no Brasil foi pelo simples fato de que as fábricas de rações, em sua maioria, e até mesmo aqueles produtores que possuem fábricas de rações nas suas fazendas, eles moíam o sorgo na mesma peneira que o milho, deixava esse sorgo mais grosseiro e fornecia para os animais. Então, esse sorgo grosseiro, ele vai ter uma digestibilidade muito baixa, e com isso o resultado vai ser baixo. Então, se eu moer ele finamente, ele vai ter um resultado melhor. Eu só preciso lembrar que ele tem menos energia do que o milho, tá? Então, eu posso trabalhar com sorgo? Perfeitamente. Eu posso trabalhar com sorgo aí em vacas de leite com produções de 30 litros, até 30 litros de leite tranquilamente. Eu só preciso lembrar de estar moendo esse sorgo mais finamente. Bom, vamos pensar aqui agora na digestão do segundo grupo que nós falamos, que é a polpa cítrica e a casca de soja, né? Que possuem como principal carboidrato a pectina.
A polpa cítrica e a casca de soja, assim que elas chegam no rumen da vaca, elas vão ser atacadas por um grupo de bactérias denominado de pectinolíticas. Essas bactérias vão degradar a pectina da polpa cítrica e da casca de soja e produzir os ácidos graxos voláteis, que, por sua vez, vão ser absorvidos pela parede ruminal e utilizados como fonte de energia para a vaca estar se mantendo e produzindo leite. Só que a digestão da polpa cítrica e da casca de soja não vão produzir ácido lático, não vão produzir lactato. Então, olha que coisa interessante. Eu consigo fornecer energia para minha vaca através da polpa cítrica e da casca de soja sem a produção de ácido lático, ou seja, sem comprometer o pH ruminal, porque é o ácido lático que ia deprimir o pH ruminal. E na digestão da polpa cítrica e da casca de soja, eu não vou ter esse problema. E isso começa aqui a desencadear alguns raciocínios para nós que a gente não pode esquecer. Então, se eu preciso fornecer energia para minha vaca produzir leite, eu tenho que pensar como eu vou fazer isso, qual a estratégia que eu vou utilizar para fornecer energia para minha vaca. Eu posso usar o milho? Posso e devo usar milho, sorgo, mileto, aveia, são opções muito boas de carboidratos, aliás, de alimentos energéticos, né, que possuem como carboidrato principal o amido. Só que na hora que eu penso em milho e sorgo, eu tenho que lembrar que eles têm limites, que eles não podem ser utilizados exageradamente, porque vão produzir muito ácido lático e deprimir o pH do rumen. E se eu deprimir o pH do rumen dessas vacas, eu estou matando os micro-organismos ruminais e, consequentemente, diminuindo a digestão dos alimentos. Se eu diminuir a digestão dos alimentos, essa vaca não vai conseguir comer bem, ela vai comer menos e, consequentemente, produzir menos leite. Então, qual seria a minha estratégia? Eu forneço uma quantidade de milho ou sorgo para essa vaca, e se eu precisar fornecer mais energia para essa vaca, eu vou ter que buscar um segundo ou um terceiro ingrediente que tenha como fonte de energia um carboidrato diferente do carboidrato do milho e do sorgo, como, por exemplo, nós estamos mostrando aqui a polpa cítrica e a casca de soja. Então, eu vou fazer o casamento entre milho e sorgo e polpa cítrica e casca de soja. Com isso, eu consigo dar energia para a vaca sem agredir o pH ruminal e sem comprometer o crescimento desses micro-organismos dentro do rumen. Aqui eu trago um trabalho, uma meta-análise, aliás, do nosso professor Flávio Portela dos Santos, né, onde ele mostra aqui a substituição parcial do milho por polpa cítrica na produção de leite. O primeiro trabalho da meta-análise nos mostra aqui uma vaca que produzia 28,8 litros de leite por dia, né, sendo alimentada com apenas milho na ração, e depois essa ração passou a conter 50% de milho e 50% de polpa cítrica, e a produção de leite se manteve, né, sem diferença estatística. Então, aqui mostra que a polpa cítrica, ela entra muito bem, sim, na dieta, nas rações dessas vacas, sem trazer prejuízo em produção de leite. E muito pelo contrário, né, porque pelo que nós conversamos há pouco, a polpa cítrica e a casca de soja vão fornecer energia sem agredir o rumen dessa vaca. Então, se eu não estou agredindo o rumen, eu estou facilitando o crescimento desses micro-organismos ruminais, aumentando a fermentação ruminal, aumentando a digestibilidade dos alimentos que a vaca consome e, consequentemente, eu estou aumentando a produção de leite. Um outro trabalho que o professor Flávio traz aqui, nesse experimento, é a substituição do milho por casca de soja, né, em vacas leiteiras em regime de pastagens aqui, onde ele mostra aqui a substituição também parcial de milho por casca de soja, sem grandes interferências na produção de leite, sem variação estatística, exemplificando também que a casca de soja é um excelente ingrediente para eu fornecer energia para a vaca de leite. Bom, ainda dentro desses alimentos energéticos, eu queria tentar exemplificar para os senhores a velocidade de digestão dos diferentes carboidratos que nós temos dentro dos alimentos. Então, nesse gráfico aqui, a gente mostra, aqui no início do gráfico seria 0 hora, o momento que a vaca acaba de ingerir o alimento ou a ração, e com o passar do tempo, nós chegamos aqui até 36 horas. Bom, então, o que acontece? Dentro dos alimentos energéticos, nós falamos sobre o milho e o sorgo, que são fontes de amido, né, que tem como principal carboidrato o amido, e falamos sobre a polpa cítrica e a casca de soja, que tem como
como principal carboidrato a pectina. Então, observem o seguinte, a partir do momento zero, que é o momento da ingestão do alimento, ocorre o quê? Primeiro, a digestão da pectina, da casca de soja e da polpa cítrica. E depois, no segundo momento, ocorre a digestão do amido, do sorgo e do milho. Então, o que isso significa? Que a polpa cítrica e a casca de soja fornecem energia para os micro-organismos ruminais primeiro do que o próprio milho e sorgo. E isso aqui é muito interessante, porque quando eu associo casca de soja e polpa cítrica com milho e sorgo, eu consigo ter carboidratos sendo liberados em tempos diferentes dentro do rumen e, consequentemente, eu estou alimentando grupos de micro-organismos ruminais em tempos diferentes. E quanto maior a liberação de energia dentro do rumen para esses micro-organismos, consequentemente, melhor vai ser o crescimento microbiano, a digestão dos alimentos que a vaca consumiu e, consequentemente, a produção de leite. Então, aqui a gente consegue concluir que a introdução da polpa cítrica e da casca de soja traz benefícios para os micro-organismos ruminais, sim. 2 benefícios bastante evidentes aqui. Primeiro é o benefício de não acidificar o rumen, né? A casca de soja, a polpa cítrica, a sua digestão não acidifica o rumen. E o segundo benefício é que a casca de soja e a polpa cítrica vão liberar energia para esses micro-organismos ruminais antes do próprio amido do milho e do sorgo. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre alimentos proteicos agora, uma vez que falamos um pouco sobre os alimentos energéticos. Quais são os principais alimentos proteicos? O mais utilizado é o farelo de soja, né, amplamente utilizado em todo o Brasil. Ele apresenta aí aproximadamente 46% de proteína. A ureia, né, também amplamente utilizada em todo o Brasil, né, que é uma fonte de nitrogênio não proteico, apresenta em média 281% de proteína. O caroço de algodão, eu aproveito aqui até para fazer uma ressalva, ele é um alimento proteico, sim, apresenta em média 22% de proteína. No entanto, eu preciso lembrar, obrigatoriamente, que o caroço de algodão é um alimento amplamente energético. E se ele for utilizado para vacas de baixa produção, ele vai trazer algumas injúrias. Esse caroço de algodão, uma vez fornecido para animais de baixa produção, vai promover o ganho de peso excessivo desses animais, e isso vai trazer alguns transtornos metabólicos na próxima lactação. Então, lembrem que, apesar do caroço de algodão ser um alimento proteico, o caroço de algodão não deve ser utilizado para vacas de média a baixa produção. Quando eu falo uma vaca de média a baixa produção, eu estou me referindo a vacas abaixo de 25 litros de leite por dia. Então, caroço de algodão, vamos estar utilizando para vacas acima de 25 litros de leite, para que a gente não tenha problemas aí grandes com o excesso de ganho de peso animal, tá? Depois a gente tem o farelo de algodão, 38%, que também é bastante utilizado no Brasil. Nós temos o farelo de glúten de milho, né, conhecido popularmente como Promil ou DDG, que tem aproximadamente 21% de proteína, que é também bastante utilizado. E por último, o DDGS, né, que vem sendo utilizado no Brasil a curto espaço de tempo, né, mais ou menos de 2, 3 anos para cá, que o DDG entrou mesmo aí no nosso mercado e está disponível para utilização. E, por fim, eu não posso me esquecer, jamais poderia, do capim, né? O capim aí que possui de 12% a 18% de proteína, né? Seja verde picado, ou seja em forma de silagem pré-secada, ou em forma de feno. Um capim que, como até diz nosso querido professor Flávio Portela, que o denomina como capim tropical, que é o capim que nós brasileiros temos o privilégio de produzir, que chega até 18%, 20%, 22% de proteína, né? Que as condições tropicais permitem essa produção que nós temos aqui, felizmente. Bom, como que funciona agora a digestão dessas proteínas no rumen dessa vaca? Eu trago aqui primeiro para exemplificar o farelo de soja, né, que ele contém 46% de proteína bruta. Uma vez que esse farelo de soja cai dentro do rumen da vaca, ele se divide. Ele se divide em fração degradável e fração não degradável. O que eu quero dizer com isso? Dos 46% de proteína que o farelo de soja contém, 65% dela é degradável, é proteína degradável, e 35% é proteína não degradável.
Esses 35% que é proteína não degradável no rumen, ela vai se desdobrar e vai caminhar livremente para o intestino, que é o que a gente chama de proteína bypass. E essa fração degradável, que corresponde a 65% de toda a proteína do farelo de soja, ela vai ser degradada pelos micro-organismos ruminais. O que vai acontecer com ela? A proteína degradável vai ser degradada por esses micro-organismos ruminais e utilizada para a síntese de proteína microbiana. Olha, parece que começou a ficar confuso, proteína degradável, proteína microbiana, mas na verdade isso é fácil da gente compreender. Proteína degradável é a fração da proteína do alimento que vai ser digerida pelos micro-organismos ruminais. E proteína microbiana é a proteína produzida pelo micro-organismo ruminal a partir da proteína degradável do alimento. Simplificando isso, o que eu quero dizer? Que todo alimento, seja o farelo de soja, seja o farelo de algodão, seja o DDG, ou seja o próprio capim que essa vaca ingeriu, vai ter uma fração de sua proteína degradável, que vai ser digerida pelos próprios micro-organismos ruminais. E essa proteína degradável é de extrema importância para o micro-organismo ruminal construir a sua própria proteína, que é a proteína microbiana. E essa proteína microbiana vai ser uma parte dele, que vai permitir o seu crescimento. Então, se eu tenho uma população microbiana no rumen em pleno crescimento, eu preciso de um fornecimento grande de proteína degradável no rumen, para que essas bactérias, esses micro-organismos, consigam capturá-la, digeri-la e produzir a sua própria proteína para crescer. E como isso acontece? A proteína degradável, uma vez ligada, ou uma vez na presença de carboidratos fermentáveis, que são aqueles carboidratos, como, por exemplo, o amido do milho, o amido do sorgo, ou a pectina da casca de soja, ou a pectina da polpa cítrica, né? A proteína degradável mais esses carboidratos, eles vão ser utilizados para a formação de proteínas microbianas pelos próprios micro-organismos. E essas proteínas microbianas, né, essa síntese de proteínas microbianas vai promover o crescimento microbiano dentro do rumen, o aumento da fermentação ruminal e, consequentemente, a maior produção de leite por parte da vaca. Então, quando eu forneço um alimento proteico, eu preciso me preocupar obrigatoriamente o quanto desse alimento proteico é degradável para o rumen, está disponível para o rumen, porque a microbiota, os micro-organismos ruminais, dependem dessa proteína degradável para ligá-la a um carboidrato e produzir a sua própria proteína microbiana. E, com isso, promover o maior crescimento da microbiota ruminal, a maior taxa de fermentação ruminal, a maior digestão dos alimentos ingeridos pela vaca e, consequentemente, a maior produção de leite. E os subprodutos, aonde entram nisso? A digestão dos subprodutos é exatamente a mesma do farelo de soja. Eu só preciso tomar alguns cuidados com isso. Quais são esses cuidados que eu preciso ter? Eles são referentes às diferenças nos perfis proteicos de cada coproduto ou de cada subproduto. Eu trago aqui um exemplo de alguns subprodutos. Por exemplo, o farelo de soja. Observem que na coluna do meio, esse autor aqui lista o percentual de proteínas degradáveis dos alimentos. E na coluna mais à direita, o autor lista o percentual de proteínas não degradáveis de cada alimento. Então, vamos lá, vamos interpretar. O farelo de soja, ele tem em torno de 65% de proteína degradável e 35% de não degradável. O farelo de algodão, caroço de algodão e a torta de algodão possuem aproximadamente 80% de proteínas degradáveis e apenas 20% de proteínas não degradáveis. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que, aparentemente, os subprodutos oriundos do algodão, eles possuem mais proteína degradável do que o próprio farelo de soja. Então, eu posso pensar que a utilização de subprodutos oriundos do algodão pode ser uma boa para eu estar suprindo a demanda de proteína degradável do rumen dessa vaca, ok? Depois nós temos o farelo de glúten de milho, com 85% de proteína degradável, e o DDG, por último, com apenas 55% de proteína degradável. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui, além de saber
o percentual de proteínas degradáveis de cada ingrediente. Eu preciso saber o quanto das proteínas degradáveis estão disponíveis para cada, aliás, o quanto das proteínas degradáveis estão disponíveis para os micro-organismos ruminais. O farelo de soja tem 65% de proteína degradável, e apenas 1% dessa fração não é disponível para os micro-organismos. Os subprodutos oriundos do caroço de algodão, que a princípio apresentavam ter uma grande parte de proteína degradável, eles têm de 10 a 20% dessa fração degradável indisponível, que é o que a gente chama de fração C. Ou seja, de 80% de proteína degradável que o farelo de algodão tem, a quase 20% não vai estar disponível. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu faço o balanceamento dessa ração ou dessa dieta com algum subproduto oriundo de algodão. O farelo de glúten de milho e o DDG apresentam de 5 a 10% dessa fração degradável indisponível. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, principalmente quando eu trabalho com DDG. A gente vem acompanhando alguns erros graves em formulações que utilizam DDG. O pessoal vem incluindo DDG em rações, em dietas, mas sem tomar o cuidado com isso. Eu posso utilizar o DDG em formulações? Perfeitamente. É um ingrediente bom, barato, que nos ajuda muito. Só que eu tenho que fazer a correção da fração degradável da proteína do DDG, que vai deixar de existir na minha dieta ou na minha ração. Uma vez eu fazendo essa correção, não tem problema nenhum utilizar o DDG. Agora, se eu simplesmente incluir o DDG na ração ou na dieta, o que vai acontecer se eu não fizer essa correção de proteína degradável que não vai estar sendo disponibilizada? Vai faltar essa proteína degradável para o rumen, consequentemente vai faltar proteína degradável para os micro-organismos ruminais, eu vou reduzir o crescimento da microbiota ruminal, vou reduzir a digestão dos alimentos da vaca e, consequentemente, essa vaca vai quebrar o leite. Ela vai produzir menos leite do que ela produzia, ok? Bom, aqui como nós dizemos, nós já falamos, exemplificando novamente, então quando eu penso na digestão do farelo de soja dentro do rumen, eu tenho que me preocupar com esse 65% de proteína degradável que vai atender a demanda de proteína dos micro-organismos ruminais. Quando eu passo para o farelo de algodão, eu tenho que ter a mesma preocupação. O farelo de algodão tem 80% de proteína degradável, só que eu tenho que lembrar que quase que 20% desses 80% vão estar disponíveis. Então, eu tenho que levar isso em consideração. E o DDG é a mesma coisa. Quando eu penso no DDG, eu tenho 45% de proteína degradável e 5 a 10% destes 45% estão indisponíveis. Então, eu preciso fazer essa correção também quando eu utilizo DDG. Ok? Aqui eu trago um esboço apenas para tentar afixar isso melhor no raciocínio dos senhores, onde eu mostro o gráfico de curva de digestão dos carboidratos no rumen e um gráfico aqui com degradação de proteínas ruminais. O que eu quero fazer com isso? Apenas lembrá-los e ajudá-los a fixar que uma dieta ou uma ração bem balanceada irá promover uma sincronia perfeita na liberação de energia no rumen e fornecer níveis adequados de proteínas degradáveis no rumen, para conseguir propiciar o máximo crescimento ruminal. Então, toda ração que eu faço, ou toda dieta que eu faço, pessoal, eu tenho que ter como objetivo duas coisas primordiais. A primeira é o fornecimento de proteína degradável para os micro-organismos do rumen. E o segundo, eu tenho que ter carboidratos disponíveis para esses micro-organismos ruminais, seja o carboidrato do milho, do sorgo, do mileto, ou seja o carboidrato da polpa cítrica e da casca de soja, que nós falamos anteriormente, que não trazem problemas ao rumen, né, não deprimem o pH ruminal. Então, independente da fonte de carboidrato, seja milho ou sorgo, seja polpa cítrica ou casca de soja, eu preciso ter esse carboidrato sendo liberado no rumen o tempo todo, assim como eu preciso dessas proteínas degradáveis sendo liberadas o tempo todo. Uma vez que eu consigo fazer essa sintonia, eu vou conseguir, aliás, eu vou permitir que os micro-organismos promovam a síntese de proteínas microbianas para que eles cresçam, eu vou acelerar o crescimento microbiano dentro do rumen, vou aumentar a taxa de fermentação ruminal e, consequentemente, eu vou aumentar a produção de leite.
eu sempre falo em palestras e nos meus próprios cursos que nós, nutricionistas, nós técnicos, e também os produtores, porque eles têm que nos ajudar nesse sentido, nós trabalhamos em prol dos micro-organismos ruminais. Nós precisamos o tempo todo estar ajudando a aumentar esse crescimento microbiano no rumen. E eu sempre digo isso, o produtor e o técnico que conseguir fazer isso da melhor maneira, que realmente consiga fazer isso, vai ser aquele produtor e vai ser aquele técnico que vai ter um melhor resultado de campo. Ele vai ter a vaca de leite produzindo mais e, consequentemente, ele gastando menos. Porque quanto maior a eficiência ruminal, maior a eficiência alimentar e mais barato fica produzir leite. E os alimentos ricos em óleos? Vamos falar um pouquinho sobre eles também. Nós temos o caroço de algodão, que nós já comentamos até que é um alimento proteico, mas eu citei lá anteriormente que ele é um alimento bastante rico em óleo. Nós temos a soja grão, né, a soja inteira, que também é bastante rica em óleo, de 18% a 20% de óleo, muito parecido com o caroço de algodão. Nós temos a gordura de soja, bastante utilizada já no Brasil, né, ela teve um boom aí de utilização há aproximadamente 10, 8 anos atrás, e a gordura de palma que vem sendo bastante utilizada também atualmente no Brasil. Qual ou quais as funções desses alimentos ricos em óleo? Os óleos possuem 2,25 vezes mais energia que os carboidratos. Então, ou seja, esses alimentos ricos em óleo, eles têm uma grande capacidade de fornecer energia para vacas. Só que qual o cuidado que nós temos que ter com isso? São 2 cuidados. O primeiro é que eu não posso cometer o erro de fornecer um alimento rico em óleo para vacas de baixa produção. Uma vez que eu faço isso, esses animais vão ganhar peso excessivamente, vão engordar e, consequentemente, vão nos trazer problemas metabólicos na próxima lactação, né? Então, esses alimentos são excelentes fontes de energia para animais de alta produção, né? Ajudam as vacas de alta produção a saírem do balanço energético negativo rapidamente. Em fazendas que trabalham com animais de maior produção, é bastante interessante a gente fornecer esses óleos para a gente estar ajudando a melhorar as taxas, ou melhor, os índices reprodutivos. Porque como eu tiro a vaca do balanço energético negativo mais cedo, essa vaca tem uma maior facilidade em emprenhar, que é bastante importante também dentro de um rebanho leiteiro, né? Agora eu tenho que tomar cuidado que se uma vez utilizados de maneira inadequada, podem prejudicar o rumen e reduzir a gordura do leite. Isso acontece muito, pessoal. Às vezes, o que alguns colegas técnicos ou nutricionistas esquecem é observar o perfil de óleo de cada ingrediente. Eu preciso lembrar que o caroço de algodão, a soja grão e a gordura de soja possuem um perfil de ácidos graxos insaturados. Então, quando eu dou muito caroço, muita soja grão ou muita gordura de soja para a vaca, eu aumento a concentração de ácidos graxos insaturados dentro do rumen. E quando eu aumento essa concentração de ácidos graxos insaturados dentro do rumen, eu intoxico a microbiota ruminal. Eu reduzo o crescimento microbiano dentro do rumen e, consequentemente, vou reduzir a fermentação de alimentos e vou reduzir a produção de leite. E isso é algo que, às vezes, a gente encontra não muito raramente em algumas fazendas que a gente visita. Então, é preciso atenção com isso. Para o pessoal que gosta de usar caroço, que é um alimento extraordinário, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu não posso ter o excesso de utilização de caroço em dietas. Uma sugestão básica que eu deixo aqui é não ultrapassem os 10% da ingestão de matéria seca em caroço de algodão para evitarem alguns problemas. Bom, e por fim, uma vez que nós falamos um pouco sobre a digestão de carboidratos e a digestão dessas proteínas dentro do rumen do animal, né, eu faço aqui uma referência, que é até uma certa brincadeira aqui da escada da exigência nutricional. Pensando aqui, começando a pensar num planejamento nutricional para o meu produtor, para o meu cooperado da cooperativa. Bom, espero que tenha ficado claro que nós falamos, né, sobre a digestão dos alimentos energéticos, como exemplo, o milho, o sorgo, a polpa cítrica e a casca de soja. Depois falamos sobre a digestão dos alimentos proteicos, do farelo de soja, farelo de algodão e DDG. Então, o que a gente precisa
levar de tudo isso que nós falamos, de uma maneira mais simples. Quando eu tenho uma vaca de 20 quilos de leite, por exemplo, pode ser até uma vaca mestiça em regime de pastejo, e quando eu falo em regime de pastejo, eu não quero dizer que o fato dessa vaca estar em pastagem significa que ela ou o proprietário dela, o produtor, seja menos eficiente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes eu posso ter um sistema de pastejo muito mais eficiente do que um sistema onde eu tenho uma vaca holandesa pura estabulada. E digo mais, a chance de um produtor ser mais eficiente é em pasto. E com isso, ter um maior retorno econômico no sistema de pastejo, com certeza é maior do que o produtor que tem a vaca holandesa pura no estábulo, tá? Então, vamos pensar aqui no planejamento nutricional. Se eu tenho uma vaca mestiça de 20 quilos de leite, quais ingredientes eu preciso ter obrigatoriamente para essa vaca me produzir um leite, de maneira que eu atenda as exigências ruminais dessa vaca? Então, primeiro ponto, eu tenho que ter um capim tropical. Quando eu digo capim tropical, eu quero dizer um capim de alta qualidade. É um pasto bem manejado, onde eu tenho uma correção do solo e uma adubação dessa pastagem anualmente. Isso é um capim tropical de qualidade que eu vou trabalhar aí pelo menos de 16 a 18% de proteína. Eu não preciso de um pasto com mais de 18% de proteína, não há necessidade. Quando a gente encontra, e isso acontece com uma certa frequência, análise aí com pasto de 22, 24% de proteína, isso apenas nos mostra que houve um exagero na adubação nitrogenada dessa pastagem. Então, eu quero como objetivo nutricional desse rebanho um pasto com 18% de proteína. Uma vez que eu tenho esse pasto bom com 18% de proteína, o que mais eu preciso? Eu preciso de um milho ou um sorgo para fornecer carboidrato para esses micro-organismos ruminais. Pode ser o milho ou pode ser o sorgo, os dois têm plena capacidade de atender a exigência do rumen da vaca. Lembrando que o sorgo precisa ser moído finamente. Eu não posso moer sorgo igual milho. Quando eu for trabalhar com sorgo, é peneira 2 milímetros. Eu preciso também ter uma ureia, apesar desse pasto ter bastante nitrogênio, bastante proteína, eu vou precisar de um pouquinho, de um cheirinho de ureia para acabar de atender a demanda de proteína degradável do rumen. Juntamente com a ureia, eu posso estar utilizando farelo de soja ou qualquer outro subproduto, farelo de algodão, ou até mesmo um DDG para ajudar aqui no fechamento dessa proteína degradável. Lembrando que se eu for utilizar o DDG para essa vaca de menor produção, eu vou ter que talvez carregar um pouco mais no farelo de soja e na ureia para compensar a falta de proteína degradável do DDG. Um mineral de boa qualidade e com isso eu consigo atender a demanda dessa vaca. Eu coloco em vermelho aqui, ressalto em vermelho a silagem de milho, porque quando eu forneço silagem de milho para uma vaca com 20 quilos de leite, é um sinal de atenção sim, porque a silagem de milho é um alimento muito caro, é um alimento de custo bastante elevado para eu estar trabalhando com um rebanho de 20 quilos de leite em média. Né? Um rebanho de 20 quilos de leite, se eu conseguir trabalhar eficientemente com pastagem, eu não preciso de silagem de milho. E se eu for usar silagem de milho, eu tenho que ter muita atenção com os custos alimentares aí, porque eles podem ficar comprometidos, né? Comprometidos aí. Quando esse rebanho sai de 20 quilos de leite para 30 quilos de leite, quais ingredientes eu passo a precisar? Aí as exigências nutricionais mudam. Como a vaca saiu de 20 para 30, a exigência dela aumentou. Então, aqui, agora, eu preciso já de uma silagem de milho para fornecer para essa vaca. Só o pasto não vai conseguir atender a exigência dessa vaca. Então, eu preciso de uma silagem de milho para ajudar no fornecimento de energia para o rumen. Eu preciso de um milho ou sorgo na ração para também fornecer energia para o rumen dessa vaca. E aqui já entra a polpa cítrica e a casca de soja. Por que a polpa cítrica e a casca de soja entram aqui? Porque apenas a silagem de milho, o milho e o sorgo da ração, não podem ser utilizados como únicas fontes de energia. Lembrando que se eu dou muito milho ou muito sorgo para essa vaca, eu vou estar fornecendo energia para o rumen, só que eu vou estar acidificando o rumen. Então, nessa vaca de 30 quilos, eu vou colocar a silagem de milho, que vai fornecer milho, né? O milho grão da silagem para o rumen da vaca. O milho e o sorgo também vão fornecer energia,
Só que para eu não exceder a quantidade de amido, não exceder a quantidade de milho da dieta, eu vou entrar com o segundo alimento energético, que vai me fornecer, ao invés de amido, vai fornecer pectina para o rumen e não vai acidificar o rumen. E com isso, eu vou ter energia suficiente para o rumen e não vou comprometer o crescimento microbiano com acidez, com excesso de milho gerado dentro desse rumen. Depois de fechar toda a exigência energética, nós vamos precisar da ureia, do farelo de soja e outros subprodutos, como, por exemplo, o farelo de algodão, o farelo de glúten de milho e o DDG, também podem ser utilizados para atender a exigência de proteína degradável desse rumen, e um mineral de boa qualidade também para essa vaca. Com isso, eu consigo fechar as exigências de uma vaca de 30 kg de leite. Agora, quando esse rebanho sobe de 30 kg de leite para 40 kg de leite, olha o que acontece. Eu preciso de uma silagem de milho boa. Não pode ser mais qualquer silagem de milho. Ela tem que ser boa, porque tem que ser uma silagem muito rica em grão, com bastante milho, para eu fornecer energia para esse rumen. Além da silagem de milho, eu vou precisar de feno ou pré-secado. Por que feno ou pré-secado? Porque agora, como essa dieta dessa vaca de 40 quilos é muito rica em concentrado, muito rica em ração, passa a faltar fibra para essa vaca. Então, eu preciso de um segundo volumoso, além da silagem de milho, que forneça fibra de maneira que eu não comprometa a saúde ruminal dessa vaca. Então, eu preciso, sim, obrigatoriamente, buscar feno ou algum pré-secado para fazer fibra para essa vaca, certo? Voltando aqui na parte energética, além da silagem de milho boa, nós vamos precisar do milho moído. O sorgo aqui para essa vaca de 40 quilos não entra mais. Por que ele não entra? Porque, não sei se vocês lembram, eu comentei anteriormente que o sorgo tem uma concentração menor de energia que o milho. Então, aqui eu não tenho espaço mais para colocar grandes volumes de sorgo. Então, eu vou trabalhar apenas com milho moído. E para não exceder o limite de milho na dieta e não acidificar o rumen, nós vamos entrar com a polpa cítrica ou casca de soja, ou as duas associadas, né? Fornecendo energia, vamos dizer assim, limpa para o rumen, energia que não agride o rumen da vaca, a polpa cítrica e a casca de soja. Uma vez atendendo toda a energia necessária, vamos pensar na parte de proteína, eu vou fornecer a ureia, o farelo de soja e o DDG para essa vaca. Por que eu não cito aqui o farelo de algodão e o farelo de glúten de milho mais para essa vaca de 40 quilos? Porque apenas a ureia e o farelo de soja já vão atender a parte de proteína degradável que o rumen exige. Só que essa vaca de 40 quilos agora passa a ter uma segunda exigência de proteína, que são as proteínas não degradáveis. E o farelo de soja e o DDG contribuem muito bem para isso. Lembrando que o DDG tem 55% de proteína não degradável. O DDG entra muito bem em dietas de vacas acima de 40 quilos, contribuindo para essas proteínas não degradáveis, né? O mineral de qualidade, pensando na saúde dessa vaca, e o caroço de algodão aqui. Por que o caroço de algodão entrou para essa vaca aqui? Eu estou pensando aqui naquele óleo que o caroço de algodão tem, que também vai fornecer energia para essa vaca e contribuir em toda a exigência energética dela, que agora é uma exigência alta. Afinal, essa vaca já está produzindo 50 quilos de leite por dia. E quando eu passo para uma vaca de 50 quilos de leite, as exigências aumentam um pouco mais. Observem que agora eu preciso de uma silagem de milho boa também, não dá para ser qualquer silagem de milho. Eu continuo precisando do feno e do pré-secado para fazer fibra. E observem que aqui a gente acrescenta o açúcar. Olha só, açúcar para a vaca. Por que açúcar? Açúcar é um alimento ricamente energético, bastante energético, que vai fornecer uma energia muito rápida para os micro-organismos ruminais. Hoje a gente tem utilizado bastante açúcar nas fazendas aí, está até mais fácil o acesso ao açúcar, a gente tem conseguido adquirir esse açúcar aí dos intermediários entre a usina e o supermercado. Então tem alguns clientes nossos aí já conseguindo comprar o saco de açúcar de 50 quilos num preço acessível, e a gente vem trabalhando bastante em vacas de alta produção. É um ingrediente energético muito bom e que libera energia muito rapidamente para os micro-organismos ruminais, acelerando o crescimento da microbiota ruminal. Então, ele entra muito bem nessas dietas de vacas de alta produção.
A polpa cítrica e a casca de soja continuam na dieta porque eu preciso da energia limpa, daquela energia para o rumen que não agride o rumen, não reduz o pH de rumen. O milho grão úmido e o milho moído também para fornecer milho para essa vaca. E aqui eu adiciono o milho grão úmido porque nós não tivemos tempo para comentar anteriormente, mas o milho grão úmido ele vai ter uma digestão mais rápida dentro do rumen do que o milho moído. E com isso eu também vou fornecer uma energia mais rápida, mais disponível para a microbiota ruminal, aumentando, acelerando assim o crescimento dos micro-organismos ruminais. Fechando essa parte energética com a silagem, o açúcar, polpa cítrica, casca de soja, milho grão úmido e milho moído, nós vamos para a parte proteica, aonde eu vou fornecer a ureia, o farelo de soja e o DDG. Aqui também não entra farelo de algodão e não entra o farelo de glúten de milho, porque a demanda de proteína degradável já vai ser atendida pelo farelo de soja, pela ureia e pelo DDG. E aqui talvez eu precise de um soy pass. O que é o soy pass? É um ingrediente proteico bastante rico em proteína bypass, que é a proteína não degradável. É um alimento muito parecido com o DDG, apesar dele ser oriundo da soja e o DDG do milho, né? Mas ambos são ricos em proteínas não degradáveis, e essa vaca de 50 quilos de leite tem uma exigência alta de proteína não degradável, por isso que ele entra bem aqui. Os minerais, eu preciso novamente dos minerais, jamais posso me esquecer que são eles, os microminerais, vitaminas, que vão cuidar da saúde dessa vaca, né? E ela precisa ter saúde. E, por fim, o caroço de algodão e a gordura de palma. Olha aqui, por que entra além do caroço a gordura? Eu preciso lembrar que o caroço é uma fonte de energia, ele é rico em óleo, 18 a 20% de óleo, só que o óleo dele tem perfil de ácido graxo insaturado. Lembrem que eu comentei anteriormente que o ácido graxo insaturado do caroço de algodão, se utilizado em excesso, ele é tóxico para a microbiota ruminal e ele vai reduzir o crescimento da microbiota ruminal. Como eu já estou fornecendo caroço de algodão e eu ainda continuo precisando de energia para essa vaca, eu preciso de uma segunda fonte de energia que não seja ácido graxo insaturado. E nesse ponto a gordura de palma entra muito bem, que ela vai fornecer energia através de óleo, só que o perfil de óleo dela é ácido graxo saturado, que não vai intoxicar a microbiota ruminal, e por isso que a gordura de palma entra muito bem aqui nas dietas dessas vacas de alta produção. Então, observem, pessoal, que de acordo com o nível de produção de cada rebanho, eu tenho uma exigência nutricional e na maioria das vezes, na maior parte das vezes, não é uma questão só de preço. A polpa cítrica está mais cara ou mais barata que o milho, então eu vou comprar a polpa e não vou usar milho. Ou eu vou comprar o milho que está mais barato e não vou usar a polpa cítrica. Não é só uma questão de custo e de preço, é uma questão de exigência ruminal que eu preciso atender. E aquele produtor que atender a exigência ruminal, ele vai ter uma maior eficiência alimentar e vai produzir um leite mais barato, com certeza. Na grande maioria das vezes, com raríssimas exceções, os subprodutos, de maneira geral, casca de soja, polpa cítrica, farelo de algodão, DDG, o farelo de glúten de milho, eles são mais baratos do que os alimentos principais, milho, sorgo e farelo de soja. Então, olha que interessante, os subprodutos, de maneira geral, podem entrar nas dietas sem elevar custo e melhorando o funcionamento ruminal. Então, aquele produto que às vezes eu julgava ser ruim, na verdade ele é muito bom, porque ele melhora o funcionamento ruminal, aumenta a digestão dos alimentos que a vaca consome e, consequentemente, aumenta a produção de leite. Então, quando eu penso num planejamento nutricional para vacas, eu precisaria obrigatoriamente pensar nesse funcionamento ruminal. Bom, pessoal, e para a gente concluir o nosso take home aqui, o que de tudo isso nós precisamos levar para casa? Né? Então, primeiro ponto, nós não alimentamos vacas, nós não alimentamos vacas de leite, nós nutrimos micro-organismos ruminais. E eu preciso, sim, fazer rações, fazer dietas para micro-organismos ruminais e não para vaca de leite. E quando a gente consegue fazer isso, as coisas melhoram. Eu tenho uma maior eficiência alimentar e, consequentemente, maior produção de leite.
A utilização de subprodutos ou coprodutos em rações e dietas não deve ser alicerçada em regras ou limites máximos e mínimos de inclusão, e sim em parâmetros nutricionais que respeitem a fisiologia ruminal. A gente precisa lembrar daquilo que eu falei. Não tem problema algum eu utilizar farelo de algodão, farelo de glúten de milho ou DDG nas dietas e rações. Pelo contrário, eles podem nos ajudar muito. Eu só preciso lembrar que eles têm uma composição diferente do farelo de soja e eu preciso fazer os ajustes necessários para atender às exigências da microbiota ruminal. As exigências nutricionais mudam de acordo com o nível de produção, isso é normal. Se eu tenho um rebanho com média de 20 litros, eu vou ter que fazer um planejamento nutricional para um rebanho com média de 20 litros. Se eu tenho um rebanho com média de 30 litros, eu vou ter que ter um planejamento nutricional para esse rebanho de 30. E, às vezes, quando eu saio de uma média de 20 para uma média de 30, eu preciso de determinados ingredientes, como, por exemplo, a polpa cítrica, a casca de soja, obrigatoriamente para não prejudicar o rumen. Lembrando que a polpa cítrica e a casca de soja, vamos dizer assim, são fontes de energia limpa para o rumen, né? Não agridem o rumen, né? Então, o planejamento de demanda de ingredientes muda de acordo com o nível de produção de cada fazenda. Ok? Então, esse aqui, pessoal, é o nosso take-home, são as nossas conclusões que nós precisamos levar para casa. Tá, joia? Queria agradecer a todos vocês pela atenção e mais uma vez, obrigado, uma boa noite e estamos à disposição aí. Nós estamos iniciando um trabalho em parceria à Fábrica de Rações da Coopera Abaeté. É um privilégio, um prazer, uma satisfação estar com vocês aí, tá joia? Uma boa noite a todos e muito obrigado. Valorizar pessoas. Esse é o caminho para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Integrar produtos e serviços de qualidade ao agronegócio na região central de Minas é a nossa missão. Transparência em nossas ações. União dos produtores e da comunidade. Comprometimento com o desenvolvimento sustentável do cooperado. Liderança, trazendo inovação e compartilhando conhecimento. Criatividade, através de soluções inovadoras. Ética, elevando a credibilidade da região central de Minas. Atuamos na disseminação da educação cooperativista e para ajudar nas questões sociais das comunidades onde estamos inseridos. Fundada em 1928, a Coopera Abaeté completa no ano de 2020 92 anos de aprendizado e evolução, liderando o ranking mineiro de cooperativas longevas, tendo em seus ramos de negócios captação de leite, supermercados, postos de combustíveis, lojas de insumos, loja de conveniência e fábrica de ração. São mais de 250 colaboradores com oportunidade de crescimento pessoal e profissional que atendem cerca de 1.800 cooperados e mais de 12 mil clientes mensais em mais de 70 municípios do centro-oeste de Minas. Há mais de uma década, o trabalho desenvolvido nos 8 núcleos cooperativistas tem contribuído diretamente para o desenvolvimento técnico da pecuária leiteira da região. Sempre investindo em inovação e tecnologias nas unidades, nos equipamentos e nos processos, aliadas à eficiência do nosso time, o objetivo é buscar sempre a maior produtividade e os melhores resultados para os associados. A eficiência na venda e entrega de insumos de qualidade garantem segurança, tranquilidade e certeza na condução das atividades agropecuárias. A conscientização e a busca pela qualidade em produtos e serviços são determinadas pela cooperativa e alcançadas através de processos organizacionais internos e ações conduzidas nas propriedades dos associados. Desde 2018, quando lançou o seu próprio projeto de assistência técnica, o Coopera Abaeté Assiste Leite deu suporte mensalmente a mais de 100 propriedades leiteiras, totalizando mais de 26 milhões de litros de leite anualmente assistidos pelo programa. Já o setor de apoio técnico em agronomia, atualmente denominado Coopera Abaeté Assiste Agro, através da assistência de plantios de lavouras e do melhoramento genético e das tangenias, se elevou a produtividade de silagem nos últimos 10 anos em 15 toneladas por hectare. Com o assessoramento da equipe técnica em campo, conseguimos ser ainda mais assertivos na produção, sendo referência na região.
Atualmente atendemos uma área com captação de 100 mil litros diários de leite e contamos com uma fábrica de rações com uma produção anual que suplementa mais de 200 mil bovinos na pecuária leiteira e de corte. As unidades de armazenagem estrategicamente localizadas agilizam a entrega aos associados. As lojas agropecuárias, presentes em 4 municípios, são fundamentais nesse processo. Contamos também com uma rede de supermercados e postos de combustíveis que atendem a região e contribuem para a oferta de produtos e serviços para cooperados e comunidades locais. Iniciativas como o Núcleo de Inclusão da Mulher e Apoio à Formação de Jovens promovem a valorização dos associados e suas famílias, contribuindo para a saúde e o bem-estar da comunidade, beneficiando aproximadamente 50 mil pessoas. A cooperativa também investe em projetos sociais que incentivam e promovem a cultura, esporte e o desenvolvimento humano e social, visando a qualidade de vida. Em 2019, foram mais de 160 eventos, com a participação de mais de 5 mil pessoas, investindo na profissionalização de gestores, técnicos, colaboradores e cooperados, qualificando a comunidade onde está inserida. O evento Tecnoagro, organizado anualmente pela Cooperabaité desde 2015, movimentou na edição de 2019 mais de 7 milhões em negociações estratégicas entre fornecedores e cooperados. A feira apresenta alternativas para a gestão da empresa rural e conta com a participação de palestrantes renomados, parceiros e expositores, sendo um dos eventos de maior expressão de toda a região. A Cooperabaité trabalha em conformidade com os padrões exigidos pelo Ministério da Agricultura. E é através dessa atuação inovadora, transparente e sustentável que continuaremos a cumprir nossa missão, que é promover o desenvolvimento sustentável do cooperado, oferecendo produtos e serviços de qualidade sempre.